Nesse vídeo, nós vamos conversar sobre um cara chamado Henry Charles Bukowski Jr., ou apenas Charles Bukowski, ou Hank, ou, se você preferir, Velho Buck. Nós vamos falar dele, Charles Bukowski. Nós vamos trazer a biografia, Charles Bukowski, Vida e Loucuras de um Velho Safado, de Howard Soames. E também vamos comentar um pouquinho sobre Misto Quente, que é um romance de 1982, em que o próprio Charles Bukowski, usando o seu alter ego Henry Chinaski, ele vai comentar sobre o seu começo, a vinda da Alemanha em 1923, até por volta dos seus 20 anos de idade. Então, vamos ter ali a infância e a adolescência e entrando na fase adulta do Charles Bukowski. A primeira imagem que vem à cabeça da galera é a do velho safado, o escritor alcoólatra, misógino, que vivia à margem da sociedade. E é desse cara que nós vamos falar hoje. O Homem de Verdade, a biografia de Howard Soames, Vida e Loucuras de um Velho Safado. A biografia de Howard Soames é, para muitos, a obra definitiva sobre a vida do autor. Ela não é só uma lista de fatos, é um mergulho profundo, resultado de anos de pesquisa que inclui o acesso à correspondência íntima de Bukowski e também entrevistas com amigos, familiares e amantes. O que Soames nos mostra é que o sofrimento de Bukowski não foi algo criado para a sua obra, foi a própria matéria-prima dela. Sua infância foi, nas palavras do próprio Bukowski, uma história de horror com H maiúsculo, marcada por espancamentos brutais. Ele revelou, inclusive nesta biografia, e um pouco no Misto Quente, ele revelou que era espancado com tira de couro que servia como afiador da navalha que o seu pai usava para fazer a barba. E ele era espancado com essa tira de couro 3 vezes por semana, dos 6 aos 11 anos. E o mais chocante é como ele via isso. Ele dizia que essa brutalidade o ensinou a dizer o que realmente queria dizer, removendo toda a pretensão de sua escrita. Ele viu a dor como um ótimo treinamento literário. A biografia também contextualiza a juventude errante dele. Para você ter uma ideia, Bukowski começou a beber aos 13 anos e descrevia o álcool como uma mágica. Ele admitiu que nunca escreveu um poema completamente sóbrio. Foi só aos 50 anos, após 14 anos trabalhando no serviço postal, que ele finalmente publicou seu primeiro romance. Ele largou o emprego quando o editor, amigo dele, John Martin era editor do Bukowski, e ele abriu a empresa Black Sparrow Press justamente para colocar a obra do Bukowski em evidência. Esse amigo começou a pagar para ele $100 por mês. Aí ele parou de trabalhar nos Correios e só ficou escrevendo. Que loucura, né? Esse é o Bukowski. O Hank, que nós vamos conhecer em detalhes, mais alguns detalhes no decorrer desse vídeo. Enquanto eu vou falando, você está observando aí no vídeo que estão aparecendo fotos, muitas fotos do Charles Bukowski, desde a infância, na Alemanha, quando ele veio da Alemanha, até o seu falecimento. Tem fotos aí até, acredito que até 92, ele morreu em 94, E tem muitas fotos, inclusive fotos do próprio Howard Soames, que viajou muito e fez muita pesquisa para essa biografia. Uma biografia realmente sensacional do Howard Soames. O Bukowski morreu em 94 e o Soames começou a escrever essa biografia em 98. 98 foi lançado, ele começou logo depois da morte do Bukowski.
Inclusive fala aqui no próprio livro, né? Vadio, alcoólatra, mulherengo e imprevisível, Charles Bukowski transformou todos os seus pecados, angústias e trapaças em matéria-prima de clássicos como Cartas na Rua, Factotum e Mulheres. Nesta primeira grande biografia de Bukowski, Howard Soames recorreu a anos de exaustiva pesquisa. Esse livro inclui entrevistas com praticamente todos os amigos, familiares e amantes do escritor. Soames também teve um acesso sem precedentes à correspondência íntima de Bukowski. E também, além disso, ao seu trabalho inédito. O resultado é uma extraordinária e emocionante história do velho safado. Ilustrado com mais de 60 fotografias inéditas, essas que você está observando no vídeo, Charles Bukowski, Vida e Loucuras de um Velho Safado, também traz desenhos originais de Bukowski e contribuições especiais de amigos como Norman Mailer, Allen Ginsberg, Sean Penn, Mickey Rourke, Lawrence Ferlinghetti, o Robert Crumb e Harry Dean Stanton, com citações de trechos de sua obra em prosa e poesia, incluindo trabalhos nunca antes publicados. É uma biografia obrigatória para fãs e, ao mesmo tempo, um livro delicioso. Nós vamos conhecer um pouco mais sobre a biografia do Charles Bukowski, Vida e Loucuras de um Velho Safado, e também do livro Misto Quente, que apresenta o seu alter ego, o Henry Chinaski, o Hank. E por esse apelido é que o próprio Bukowski ficou conhecido, Hank. Charles Bukowski, 1920-1994. Charles Bukowski nasceu a 16 de agosto de 1920 em Andernach, na Alemanha, filho de um soldado americano e de uma jovem alemã. Aos 3 anos de idade, foi levado aos Estados Unidos pelos pais. Criou-se em meio à pobreza de Los Angeles, cidade onde morou por 50 anos, escrevendo e embriagando-se. Publicou seu primeiro conto em 1944, aos 24 anos de idade. Só aos 35 anos é que começou a publicar poesias. Foi internado diversas vezes com crises de hemorragias e outras disfunções geradas pelo abuso do álcool. Vamos conhecer Charles Bukowski a partir de agora, com a biografia dele e também Misto Quente, o seu livro autobiográfico. Charles Bukowski, senhores e senhoras. Salve, salve, leitores! Estamos começando mais um capítulo do nosso Lúdio Pereira Minhas Leituras. Mais um vídeo sobre livros que eu gosto muito e trago aqui no canal pra galera. No começo do vídeo já falamos um pouco sobre o escritor de hoje, né? É o Bukowski, Charles Bukowski. Então hoje eu vou falar mais, vou trazer mais detalhes. Depois dessa introdução que fizemos, vou trazer mais detalhes sobre esse grande escritor Charles Bukowski. Estou com 2 livros aqui, a biografia dele e também uma autobiografia, digamos assim, o Misto Quente, que fala sobre o alter ego do Bukowski, que é o Henry Chinaski. São esses 2 livros aqui, ó. A biografia do cara chamado Howard Soames e o Misto Quente, que é esse pequeno livrinho que saiu pela editora LPM. Aqui inclusive fala, quem não leu Misto Quente, não leu Bukowski. Bom, eu sou um leitor assíduo do Bukowski desde os anos 90. Antes do falecimento do Bukowski, eu já curtia o Hank, ou o Velho Book. Inclusive eu tenho aqui no Kindle várias edições dele. Deixa eu ver se eu consigo trazer para vocês aqui. Várias edições do Kindle. Praticamente todos os livros do Bukowski eu tenho aqui nesse meu velho Kindle. E aqui está. Alguma coisa do Bukowski. Tem
vários livros do Bukowski aqui. Alguns em PDF. Tem várias coisas do Bukowski aqui. Inclusive, Misto Quente. Tem 24 livros aqui do Bukowski. Fora os que eu tenho físicos, né? Que eu tenho esse. Tem o primeiro romance dele, de 71, Cartas na Rua. Mas hoje nós vamos nos concentrar nesses dois livros, né? Quero ser bem rápido, porque não tenho muita coisa para falar. Já na introdução já disse muita coisa que eu queria falar no vídeo. Então, falar um pouquinho desse aqui. Bom, Charles Bukowski pelo Howard Soames. O próprio Howard Soames, ele fala sobre o livro, no comecinho já da obra, na nota do autor, ele diz assim, ó: Charles Bukowski morreu antes que eu começasse a trabalhar nesta biografia, e nunca tive a oportunidade de conhecê-lo. Para contar a história de sua vida e obra, que espero seja definitiva, entrevistei pessoas próximas a ele, amigos, as muitas amantes que o velhinho teve, parceiros de copo, colegas de trabalho, escritores, editores e membros da família. Felizmente, eu posso afirmar que praticamente todas as pessoas consideradas importantes cooperaram com o projeto. Porque logo depois que o Bukowski faleceu em 94, aqui eu tenho até o dia, nesse jornal aqui. Ele faleceu em 94, Bukowski faleceu ele teve uma pneumonia, ele faleceu no dia 9 de março de 94. Ele nasceu no dia 16 de agosto de 1920, portanto, morreu com 73 anos de idade. Rank não poderá recebê-lo. Ele está de cama, perdeu 17 quilos, continua muito fraco e não se sente disposto a ver quem quer que seja. Desculpe, mas a entrevista terá que ficar para outra oportunidade. Essa foi a Linda, a esposa dele, Linda Lee Bailey. E aí começa essa matéria que saiu em 1994, do velho, que eu guardo até hoje, do velho Buck. Bom, voltando à nossa biografia, com muita coisa legal, nós vamos falar um pouquinho do Buck, né? Bom, ele nasceu na Alemanha, Andernach, na Alemanha, no dia 16 de agosto de 1920. O pai dele era um soldado americano que estava na Alemanha, né? Havia terminado a Primeira Guerra, e ele estava na Alemanha ainda e conheceu a mãe do Bukowski. E casaram, né? Conheceu a futura mãe do Bukowski. Casaram-se e tiveram o Buck, o Hank. Logo depois, 1923, eles foram para Baltimore, nos Estados Unidos. Ficaram lá cerca de um ano, acredito eu, e depois foram para Los Angeles, Califórnia, onde moravam os pais do pai do Bukowski, o Henry Bukowski, Charles Henry Bukowski. Henry Charles Bukowski era o pai. Henry Charles Bukowski Jr. era o nosso escritor. Foram para lá. Então, o Bukowski saiu da Alemanha em 1923, 3 anos depois. Ele é considerado alemão e americano, né? Então, tem dupla nacionalidade. Bukowski foi, e aí a vida dele se transformou, porque ele começou a sofrer muito com o pai. O pai era um tirano, o pai maltratava muito ele. Começou a sofrer muito, apanhar muito do pai. Tem trechos nessa edição, nessa biografia, e também no Misto Quente, das surras homéricas que o pai dava, né, no Bukowski. Tem vários episódios ele apanhou dos 6 aos 11 anos. Até que o cara acabou parando porque o Bukowski não aguentava mais apanhar. E o pai, eu acho que percebeu que o Bukowski ia ir para cima dele e parou.
a infância atormentada, inclusive ele fala, né? Bukowski afirmava que a maior parte do que escrevia era literalmente o que acontecia em sua vida. É essencialmente sobre isso que tratam seus livros. Um retrato fiel de si mesmo e de suas experiências junto à plebe da sociedade americana. Chegou ao ponto de fazer um cálculo. 93% de sua obra eram autobiográficos e os 7% restantes também eram sobre sua vida, só que melhorada. A infância atormentada do Bukowski. Quando chegaram a Baltimore, a mãe de Bukowski se autobatizou Kate. O nome dela acho que era Catarina. E ela pegou assim, um nome mais americano. E o pequeno Irish Carl Bukowski, era ele. O Irish passou a ser o pequeno Henry. Também mudaram a pronúncia de seu sobrenome para Bukowski. Em contraponto, a pronúncia europeia e mais compacta, Bukowski, que até hoje aqui no Brasil muita gente chama Bukowski, mas a pronúncia que eles pegaram é Bukowski. Henry trabalhava muito, o pai, e logo economizaram o suficiente para se mudarem para a Califórnia, onde ele nascera e fora criado. Aí foram morar em Los Angeles. O pior estava por vir. Quando se mudaram para a 2122 Longwood Avenue, para o que Bukowski mais tarde chamou de a Casa da Agonia, a casa onde quase foi liquidado. Por exemplo, a história que começou com as surras do Bukowski começou num sábado. O pai disse para ele que ele já estava grandão, né, já estava crescendo, e que ele precisava cuidar do jardim. E aí o Bukowski pensou, bom, vou levar 1 hora cortando a grama, tá tudo certo, né? Vou levar 1 hora, corto a grama e vou jogar futebol americano com meus amigos que estão no campo ali jogando. Era sábado, era o único dia que ele tinha para fazer isso. Só que o pai transformou esse cortar grama em algo sádico, em uma experiência sádica com o Bukowski. Porque ele não queria só que ele cortasse a grama. Inclusive ele diz aqui, em palavras dele, queria que Bukowski cortasse a grama, o que normalmente não seria trabalho para mais de 1 hora, já que o gramado não estava muito alto. Mas o seu pai fez disso um jogo sádico. Queria que a grama fosse aparada de frente para trás e vice-versa, de modo que não encontrasse um fio maior que os outros. Bukowski trabalhou arduamente por toda a tarde, enquanto os amigos jogavam futebol, sabendo que nunca se juntaria a eles. Finalmente o pai veio verificar. Achei um fio, gritou triunfante o pai. E no próprio Misto Quente, a mãe parece que se vangloria disso também, parece que fica feliz que o pai achou um defeito no trabalho do filho. A mãe era totalmente omissa, não era carinhosa com o filho. Bom, o que aconteceu? Passou o final de semana cuidando da grama e as inevitáveis punições se seguiam. Por não ter conseguido fazer o trabalho a contento e por muitas outras razões, tornaram-se parte da rotina da infância. Foi um dos motivos pelos quais Bukowski veio a falar tão devagar. Se você assistir vídeos do Bukowski, ele fala muito lentamente. Às vezes você pensa, bom, ele está sempre bêbado mesmo, né? Mas mesmo assim, fora ele estar sempre, né, meio alto, de tanto beber, ele tinha esse problema na fala. Por que ele tinha esse problema na fala? Ó, coisa interessante. Ele veio a falar tão devagar. Ele aprendeu a pensar antes de falar para não aborrecer o pai. Então ele pensava, por isso que ele pensava para falar qualquer coisa, o pai explodia. E o pai maltratava e machucava ele muito. E, como eu falei antes, o Bukowski, ele afirmava ter sido castigado quase que diariamente, recebendo até 14 chicotadas, enquanto a mãe permanecia impassível à porta, só observando. O fato de não interromper as surras, ou mostrar compaixão depois delas, nem mesmo o abraçava, fez com que Bukowski perdesse todo o respeito e afeição por ela. Jamais confiou na mãe ou gostou dela. Passou
a não dar-lhe a mínima. Isso aqui na infância do Bukowski, né? O que ele passou e está descrito no Misto Quente, que é o livro onde fala do Henry Chinaski, que é o alter ego do Bukowski. Eu não vou ficar falando da biografia porque ela é muito longa, mas tem muita coisa, muitos acontecimentos, coisas que aconteceram na vida do Bukowski. Tem as fotos que eu mostrei no começo do vídeo. Passou o tempo, o Bukowski saiu de lá, depois no Misto Quente tem alguma coisinha, né? Saiu da escola, e aí ele começou a desenvolver, porque ele sempre escreveu e sempre bebeu demais, muito. Ele era um cara apolítico, não se interessava por política, não gostava da política. Inclusive aqui diz também sobre isso. Ele era um sujeito apolítico, mas não... Ele falava sobre caras que poderiam irritar todo mundo, né? Falava sobre o Bigodinho, da Alemanha, né? Ele tinha ali... Mas ele não gostava, mas ele falava para chocar. Ele gostava de chocar as pessoas. Começou a ler muito na época que ele foi expulso de casa pelo pai. Teve uma época que ele foi expulso de casa, tá no Misto Quente. E começou a beber. Bebeu demais, começou a beber com 13 anos, bebia demais, bebia uísque. Chegava a beber 1 litro de uísque para ganhar uns dólares em competições com os colegas, com os amigos. Amigos entre aspas, eram só colegas, né? Ia muito à biblioteca, lia muito. Começou a ler John Fante. Eu tenho um livro aqui, depois eu vou apresentar aqui no ladinho o livro do John Fante que ele pegou, que foi um dos primeiros livros que ele leu e realmente transformaram a vida dele. Pergunte ao Pó, nome do livro. E viria a influenciar minha obra por toda a vida, ele diz na biografia. O Pergunte ao Pó do John Fante. Depois ele inclusive ajudou o John Fante. John Fante estava já sem as 2 pernas, já no final da vida. Bukowski encontrou ele, fez com que os livros dele fossem relançados para ele ter uma grana, para a viúva ficar bem quando o John Fante falecesse. Então ele foi muito amigo do John Fante, numa época que o John Fante precisou muito, muito de apoio. Depois que ele ficou famoso, ele pegava todas também, né? Pegava todas as mulheres. Tem uma passagem aqui que é interessante. Certo dia, ninguém respondeu quando John Martin ligou para Bukowski. O John Martin era o editor dos livros do John Martin, e ele ficou preocupado com o Bukowski e foi verificar, foi até Hollywood para verificar se estava tudo bem. E sentadas na varanda estavam 2 loiras da Holanda, por volta dos 18 anos, vestindo jeans e top. O John Martin fala o seguinte: elas eram como pequenas gotas de orvalho na folhagem, diz Martin. Pareciam nunca ter dito uma palavra, um palavrão na vida. O Hank está? Perguntou ele. Está, disseram elas. Ele está dormindo. O que vocês estão fazendo aqui? Nós viemos de Amsterdã para fazer sexo com ele. Responderam, como se estivessem esperando para entrar em um grande parque de diversões. Em outra ocasião, o carteiro passou por lá e encontrou 3 mulheres esperando na varanda de Bukowski. Hank, como você faz isso? Como você consegue isso? E o Bukowski só respondeu o seguinte: o problema é como me livrar delas. Esse era o book. É um livro interessantíssimo. Eu trouxe só algumas coisinhas. Na introdução já falei algo, né? Já mostrei as fotos. Não quero falar tanto porque eu quero que você tenha experiência de ler Bukowski, de ler esse cara aqui. Vou falar um pouquinho também do Misto Quente, que é esse livro aqui, que é uma autobiografia do cara, do Bukowski. Muito bem, vamos falar desse livro. Misto Quente é um dos grandes livros dele. Esse livro aqui é de 1982. Ele lançou 6 livros. No final desse vídeo eu vou apresentar alguns livros que ele escreveu, livros de poesia. Vou mostrar as capas para você. Mas aqui está o Misto Quente. Bom,
O que pode ser pior do que crescer nos Estados Unidos da recessão após 1920 e 1929? Ser pobre, de origem alemã, ter muitas espinhas, um pai autoritário beirando a psicopatia, uma mãe passiva e ignorante, nenhuma namorada e pela frente apenas a perspectiva de servir de mão de obra barata em um mundo cada vez menos propício às pessoas sensíveis e problemáticas. Esta é a história de Henry Chinaski, o protagonista desse romance que é sem dúvida uma das obras mais comoventes e mais lidas de Charles Bukowski. Vieram da Alemanha, como eu falei no começo ali, se instalaram em Los Angeles e o Bukowski cresceu num lar com uma mãe passiva, um pai que beirava a psicopatia, um pai violento demais. Ele teve um problema de acne terrível. Teve uma época que ele teve um problema de acne que eram verdadeiros furúnculos no rosto, na cabeça, até dentro da boca tinha furúnculos, tinha acnes terríveis que os médicos inclusive começaram a estudar de tão absurda que era aquela quantidade de acne que aquele menino tinha. Por isso que ele ficou com a cara toda machucada para sempre, né? As acnes tomaram conta dele, ele teve que ir para o hospital tratar, inclusive se apaixonou pela enfermeira que cuidava dele, que passou a amá-la porque era a única pessoa que demonstrava carinho pelo Bukowski. Os pais não estavam nem aí para ele, e essa enfermeira tratava dessa acne dele, ele se apaixona por ela. E um último dia que ele foi lá para tratar da acne, ela disse que os médicos haviam encontrado uma nova abordagem para que ele fosse curado. Porque, na verdade, como ele diz aqui, as pessoas pobres naquela época eram testadas pelos médicos que não sabiam de muitas coisas, testavam para depois usar nos ricos com uma certeza maior. Então eles eram meio que cobaias. E o Bukowski foi uma das cobaias, porque usaram muitos métodos com ele, métodos terríveis de dor mesmo, dor intensa. Porém, ele nunca se queixou. Ele nunca deixava a dor, demonstrar a dor que ele sentia quando aquelas agulhas quentes eram colocadas no rosto e espremidas, enfim, foi muito terrível. Aí teve um dia que essa enfermeira, que era o último dia dela, mas ele não sabia, né? O último dia dela, ela disse que ele teria que ser todo enfaixado, o rosto todo enfaixado, ele ia para casa todo enfaixado, como se fosse uma múmia. E, por incrível que pareça, ele diz no livro que foi o dia mais feliz da vida dele. Quando ele se olhou no espelho e só viu os olhos e a boca. Todo cheio de bandagens. Ele se sentiu poderoso, ele se sentiu feliz, se sentiu humano. Que as pessoas não precisavam olhar para o rosto dele e vê-lo como um monstro, todo machucado, todo cheio de furúnculos e de acnes terríveis no rosto. Ele se sentiu bem porque ele era um homem invisível. E ele pensava assim, as pessoas não imaginam o que aconteceu comigo, pode ser um grave acidente, eu posso ter me queimado, então eles ficam só pensando o que seria. E foi um dia que ele passou por essa experiência, mas valeu para a vida inteira dele. A outra vez que ele retornou ao hospital, ela já não estava mais, ela tinha sido transferida. Aí aquele amor platônico do Bukowski morreu ali. E ele passou muitas coisas. Por exemplo, quando ele se formou na escola, todos os colegas dele no baile, e ele estava assistindo de longe, porque ele tinha vergonha das acnes e do rosto machucado que ele estava, todas as costas machucadas, peito, cabeça, orelha, tudo, olho, tudo cheinho de acnes. Mas não eram simples acnes, já haviam virado cicatrizes profundas no rosto dele. E aí ele ficou observando os colegas dançando com as meninas, e ele na idade deles, na mesma idade, não podia estar ali, foi para casa beber. Aí ele bebia muito, bebia com os colegas, fazia um campeonato de bebida, dizia para os colegas que já tinha tido relações sexuais, mas nunca havia tido não. Tanto nesse livro ele não tem, ele termina o livro aqui, parece que ele está com 24. Ele foi ter relações sexuais com uma
prostituta, né, num desses pubs, desses bares que ele frequentou. Ele encontrou uma mulher lá, acho que ele diz que ela pesava 130 quilos, deve estar em outro livro também, e ele teve a primeira relação com ela, acabaram quebrando a cama, foram expulsos do motel. Olha, foi uma confusão. Ele estava sempre metido em grandes confusões. Ele foi preso, inclusive, né? Bukowski foi preso algumas vezes. E nesse livro relata todas essas coisas que ele passou. O baile de formatura. Relata também o dia que ele descobriu que ele poderia escrever. E também que as pessoas gostavam de mentiras. Coisa interessante isso. O presidente dos Estados Unidos ia visitar a cidade deles. Só que o pai dele não deixou. Não deixou ele visitar porque ele tinha que cortar grama. Ele pegou um jornal e leu o que aconteceu. E fez a redação que a professora havia pedido. A professora havia pedido uma redação para quem estivesse presente lá. E ele diz o seguinte, ele diz: entreguei meu ensaio na segunda-feira. Na terça-feira, a senhora Freytag se dirigiu à classe. Li os ensaios de todos vocês sobre a visita do nosso ilustríssimo presidente a Los Angeles. Eu estava lá. Alguns de vocês, pelo que pude notar, não puderam comparecer ao evento, por uma ou outra razão. Para aqueles entre vocês que não puderam estar lá, eu gostaria de ler o ensaio escrito pelo Henry Chinaski, que é o nosso Bukowski, né? Que é o alter ego dele. Um terrível silêncio se abateu sobre a turma. Eu era, de longe, o aluno mais impopular da classe. Era como se todos eles tivessem levado uma facada no coração. Este é um texto muito criativo, disse a senhora Freytag, e começou a ler meu ensaio. As palavras me soavam bem. Todos escutavam. Minhas palavras enchiam a sala, corriam de um lado a outro, pelo quadro negro, ricocheteavam no teto e cobriam os sapatos da senhora Freytag. Se amontoando no chão, minhas palavras se amontoavam. Algumas das garotas mais lindas da classe começaram a me lançar olhares furtivos. Os caras durões estavam muito bravos comigo. Seus ensaios não valiam nada. Eu não estou dizendo os palavrões que estão no livro, mas são palavrões, tá? Os seus ensaios não valiam M nenhuma. Eu bebia de minhas próprias palavras como se fosse um homem sedento. Comecei inclusive a acreditar que elas representassem a verdade. Eu vi Juan sentado ali como se eu lhe tivesse esmurrado a cara. Estiquei as minhas pernas e me recostei na cadeira. Logo, porém, estava tudo terminado. Ela havia lido o meu texto. E ela diz: com essa grande redação, disse a senhora Freytag, encerro a aula. Todos se levantaram e começaram a guardar seus materiais. Você não, Henry, você fica. Sentei-me na cadeira e a senhora Freytag ficou ali, me encarando. Então disse: Henry, você estava lá? Tentei encontrar uma resposta, nada me ocorreu e eu disse: não, eu não estava lá. E ela sorriu. Isto faz com que o seu ensaio seja ainda mais notável. Sim, madame. Você já pode ir, Henry. Levantei-me e deixei a sala. Fui para casa. Então era isso que eles queriam? Mentiras? Mentiras maravilhosas? Era disso que precisavam? As pessoas eram idiotas. Seria fácil para mim. Olhei em volta. Juan e seu comparsa não estavam me seguindo. As coisas estavam melhorando. Esse Juan e os outros caras seguiam ele para tentar bater nele e tal. Eles brigavam muito. Dessa vez o Juan ficou tão abatido por não ser ele escolhido na redação que ele fugiu. Aqui o Bukowski mudou. Aqui ele percebeu que ele podia mentir, podia fazer coisas que as pessoas iam ficar impressionadas. E ele teve essa visão, talvez distorcida das coisas na vida, né?
E é isso, tem muita coisa aqui que eu não vou falar, porque eu quero que você leia, eu quero que você tenha experiência. A experiência de ler Bukowski, a experiência de ler Misto Quente é algo assim, simplesmente fora do comum. Uma experiência única. Leia, simplesmente leia esse livro aqui. Porque aqui está toda o começo do Bukowski. Da infância até o começo da idade adulta. Nos outros livros, nos outros romances, ele vai falando mais. Ele fala mais sobre a vida dele. No Factotum ele fala tudo sobre as profissões que ele teve. Ele teve várias profissões. Trabalhou em açougue, trabalhou em linhas de trem, em várias coisas. Muitas coisas mesmo. Trabalhou em só serviço pesado, serviço braçal. Fica para você então esse livro, Misto Quente, e essa biografia, para você conhecer um pouco mais do Charles Bukowski. Eu falei o mínimo nesse vídeo. Falei o mínimo mesmo. Tem muita coisa. Não falei das mulheres dele, dos acontecimentos, das brigas homéricas, né? Dos casos de polícia. As fotos eu já mostrei no começo. E finalmente casou com essa aqui, a Linda. Foi o segundo casamento dele com essa aqui. O Bukowski teve uma filha também, Marina Bukowski. A única filha dele. Eu acho que aparece numa foto aqui. Aqui ele no filme Barfly, né? Com a Faye Dunaway e o Mickey Rourke. Ele gostou da atuação do Mickey Rourke, mas não gostou da atuação da Faye Dunaway. Aqui a Marina. Marina já aparece com um filhinho dela, que eu acho que o Bukowski não conheceu, o neto. A Marina aqui. E aqui o túmulo dele, ó. Don't try. Dizia isso no túmulo. Túmulo no Green Hills Memorial Park, no sul de Los Angeles. Aí tinha um boxeador, né? Bem aqui um boxeador, porque ele gostava de boxe também. E a única palavra, don't try. Não tente. E assim, galera, eu fecho esse vídeo. Deixe o seu like se gostou do vídeo. Se você desejar se inscrever no canal, vou ficar muito feliz. Lúdio Pereira, Minhas Leituras, porque aqui a leitura vira companhia e reflexão. Aqui a leitura vira companhia e reflexão. Ok? Tá aqui os 2 livros. Espero que você tenha gostado do vídeo. Como tinha tanto assunto, se eu ia fazer um vídeo de 1h30 para falar tudo da biografia e dos detalhes que aparecem aqui. Até a próxima. Bukowski não foi feito para agradar, mas para cutucar. Entre garrafas, mulheres e derrotas, ele escreveu o que muitos não ousaram dizer. Sua poesia é faca cega, corta devagar, mas quando percebemos já estamos sangrando. Não importa se o acham obsceno, cruel ou desencantado, ele apenas foi verdadeiro, e a verdade nua nunca é confortável. Se há beleza em Bukowski, é porque ele não a procurou. Deixou que ela surgisse da lama, como uma rosa teimosa que nasce no asfalto. E assim, no fim, talvez a lição seja simples. A vida não precisa ser bonita para ser real, mas pode ser real o bastante para se tornar poesia.